Fala aí galera, eu sou o T e se prepare pra sair ativando carta rosa igual um maluco e tirando todas as cartas da mão do oponente. E sim, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre o deck de Labyrinth. Estamos aí no range de chegar às novas cartas da nova coleção de Age of Overlord, a GOV, a nova Main Collection que dropa no dia 20. Daqui a poucos dias estará disponível a GOV para tentar mudar o formato inteiro. Se você não está ligado nas principais novidades, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento um pouquinho sobre as principais coisas que vão chegar nessa coleção. E para o deck de Labyrinth, que já é um deck que está presente no competitivo e que está jogando por aí já tem um certo tempo, desde o lançamento das cartas de Photon Hypernova no começo do ano, novas cartas vêm para esse deck agora. Duas em especial. Basicamente chegam as cartas do monstro, né, que é do próprio deck de Labyrinth, que é essa menina aqui, né, que é a Arias. É uma carta disponível que vai ser poder usada no deck de Labyrinth, ela tem Labyrinth no nome. E essa trapzinha aqui, ó, a Transition Rollback. São cartas que mudam um pouco a dinâmica do deck de Labyrinth e são bem interessantes e dinamizam ainda mais o deck de Labyrinth. Então vamos acompanhar um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem! Então aqui na tela eu estou mostrando um esboço qualquer de decklist, tá? Para você poder ter como base apenas para o deck de Labyrinth. Não é um profile, eu não estou dizendo qual é a melhor decklist para você usar para o seu deck de Labyrinth, caso você o queira, né? É só um esboço para a gente comentar um pouquinho sobre as coisas novas. Lembrando que se você não tá ligado no que o deck de Labyrinth faz, não tá ligado nas dinâmicas do deck de Labyrinth, eu fiz esse vídeo aqui em cima há alguns meses atrás, quando o deck de móveis do Labyrinth começou a se popularizar, que teve spots em algum ICS lá no formato do Kashira. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, ele ficou bem bom, dá pra você entender um pouco das dinâmicas desse deck. Aqui a gente só vai complementar com as coisas novas, tá? O Labyrinth já é um deck que tá no formato há um certo tempo, todo mundo já tá ligado no que ele faz, basicamente é um deck de trap, mas é uma característica muito interessante. Eu acho que o Labyrinth é a melhor aplicação de deck de trap que a gente tem em anos, porque ele continua sendo um deck de trap, mas essa engine de móveis das cartas Labyrinth, elas funcionam incrivelmente bem. É muito legal e você acaba se tornando, fazendo jogadas proativas, apesar que o objetivo do teu jogo seja grindar, a menos quando você usa uma Floodgate ou outra específica como os vírus, por exemplo, que você pode usar, inclusive você deve, já que a Konami não baniu, tá disponível, você usa. Mas dinamiza muito bem, porque esses monstrinhos aqui de descarte, né, passando rapidamente sobre eles. As cartas de Labyrinth interagem com Normal Traps. E aí você vai trigar efeitos extras quando monstros saem de campo por efeito de Normal Traps. E aí os bichinhos aqui, né, o Lustre e o Fogareiro, que é como eu carinhosamente chamo eles se descartam junto com outra carta, pode ser jogar do campo ou da mão e descartar uma carta para poder setar uma Spell ou Trap Labyrinth diretamente do teu deck. Eles só fazem isso. Então, é um efeito de um bicho que descarta outra carta para setar uma trap. Imagina que eu tenho 5 cartas, eu dei o efeito de um dos móveis, descartei uma carta e agora você tem uma trap no deck, né? Eu fui -1, teoricamente. Mas, a longo prazo, isso tende a se pagar, porque quando o monstro sai do campo por efeito de Normal Traps, e você tem o Big Welcome, que faz isso de maneira proativa enquanto coloca Labyrinth no campo, todos eles voltam, né? O Lustre, quando o monstro sai do campo por efeito de Normal Trap, ele volta do cemitério pra mão. O Fogareiro, ele sai do cemitério pro campo, e no campo ele pode dar o efeito que é Quick, de se mandar do campo ou da mão pro cemitério, descartar uma carta e setar outra carta Labyrinth do deck. E você vai gerando valor dessa forma. Além, claro, do reloginho, né, que tem o efeito Quick se descartar, e aí enquanto você controlar um Labyrinth, você pode ativar um Normal Trap no mesmo turno em que ela foi setada, certo? E quando você ativa efeito de Labyrinth da tua mão, né, que eles vão pro cemitério se descartando, basicamente o efeito desses carinhas aqui, o reloginho pode voltar do cemitério pro campo ou pra mão, né? E aí isso faz com que você dinamize bastante o teu deck, setando as cartas, procurando as cartas que não seja pelo efeito da Ariana, e, ao mesmo tempo, gerando valor para você continuar fazendo isso. O deck acaba sendo muito mais propositivo, apesar de ainda ser um deck de trap, que você precisa das traps para poder segurar o jogo, você interage com o oponente basicamente sendo forte e injusto com as Normal Traps, que tem o efeito impactante, mas sempre ficaram muito atrás, porque o Yu-Gi-Oh! Evoluiu para eu não ter tempo de setar as cartas e ativar elas. O Labyrinth tenta dar esse tempo para você. E esses monstros são muito importantes, porque eles fazem isso de maneira proativa, para que a engine de Labyrinth vá interagindo e ela vai perdendo recurso no começo, mas à medida que o jogo vai passando, os recursos vão voltando, e você fica muito mais forte.
Quanto mais o jogo demora, melhor é pra você, tá ligado? Então, essa é a principal questão do Labyrinth. Mas vamos pras coisas novas, né? Obviamente, as coisas novas pra esse deck de móveis é essa menina aqui, que é a Arias The Labyrinth Butler. O efeito dela é o seguinte: é um Fend nível 6 e durante a main phase, Quick Effect, você pode mandar essa carta da tua mão ou campo pro cemitério como custo. Assim como os móveis pequenos aqui, você pode ser mandado da mão ou campo como custo pra poder fazer uma parada, né? O efeito dela é o seguinte: da tua mão, você vai Special Summon um monstro Labyrinth ou setar um Normal Trap. Certo? Então eu dou o efeito dela, bum, descarto, ou invoco um Labyrinth da mão, ou seto um Normal Trap da minha mão. Mas o ponto bom é que a carta setada pode ser ativada nesse turno e, diferente do reloginho, o reloginho tem um efeito que é Quick, que eu posso descartar essa carta, e esse turno eu posso ativar um Normal Trap que foi setada nesse turno se eu controlo um monstro Labyrinth. Se eu uso o efeito da Arias, eu não preciso controlar um monstro Labyrinth, é com menos setup ainda. Então, a questão mais comum que vai acontecer é a carta Tree Off que eu tenho no meu deck, que é o Big Welcome, eu posso abrir com Arias e Big Welcome. Eu vou dar o efeito da Arias, setar o Big da minha mão e ativar já no turno, enquanto o oponente está jogando e eu sou o segundo. Eu posso fazer isso com tranquilidade, tá ligado? Isso por si só não gera interação, mas é um ponto que eu posso fazer. Eu tô dando o exemplo da carta que eu uso em maior quantidade, da trap que está lá no meu deck em maior quantidade. Mas eu posso fazer isso com qualquer outras traps. Eu posso fazer isso com um de barra no primeiro turno do oponente, com um punishment. Se eu tiver Arias e uma porra dessa aqui, eu dou o efeito da Arias, seto um punishment e ativo no mesmo turno para interagir com o oponente enquanto eu ainda nem joguei, certo? Isso é muito bom. Eu tive uma interação proativa com traps que tem efeitos muito fortes, mas que tem o downside de eu precisar setar, esperar ativar para poder dar certo. A Arias acelera isso, é bem interessante, tá? E aí ela tem um segundo efeito que, se quando o oponente ativa uma carta, o efeito em resposta à ativação de um Labyrinth ou de uma Normal Trap, ela se invoca do cemitério. E de novo, ela pode ser tributada do campo ou da mão, né? Ela pode se jogar fora do campo ou da mão para refazer o que foi dito antes, certo? Então esse é o novo monstro. Cabe a você buildar em como que você vai fazer isso. Dá facilmente para você querer fazer esse combo de ter ela na mão com uma Normal Trap impactante para já dar no turno do oponente. Acho ainda que a melhor forma, a melhor abordagem é continuar com os móveis e fazer o giro a partir daqui, onde pontualmente ela vai aparecer e fazer alguma coisa. Ela ajuda, ela tem um plus também, que ela tira a responsabilidade do relógio, né? Então, o relógio me deixa ativar uma trap no mesmo turno que eu setei. A Arias me deixa ativar uma outra trap. Então, é bem interessante. Se complementa e se complementa muito bem. Continua gerando valor, entrando no campo e me deixa agora ativar outra trap no mesmo turno que eu setei, enquanto eu não preciso controlar um Labyrinth para isso. Ela é bem interessante. Outra carta que vem nessa coleção é essa trap aqui, ó. Transaction Rollback. O efeito dela é o seguinte: o efeito de campo não importa muito pra gente, mas basicamente você vai pagar metade da tua vida, escolher um Normal Trap no cemitério do oponente, exceto ela mesma, e o efeito dessa carta se torna o efeito da trap do oponente quando ela é ativada, certo? Então, depende do formato. Claro, depende de um monte de coisa. Geralmente é um Impermanence, né? Que é o que é mais genérico, mais versátil. Quem sabe um Escape de um Unchained, por exemplo. Se eu tenho essa rollback setada, eu ativo, dou alvo na trap do oponente. E o efeito da rollback se torna o efeito da carta que eu dei alvo quando ela é ativada. Mas pra gente, esse efeito não importa. Afinal de contas, é difícil jogar contra um deck de trap. A menos que eu esteja jogando uma Mirror Magic, eu posso copiar um Welcome do cemitério do cara e jogar. Basicamente, ela tá no deck por causa do segundo efeito. O segundo efeito é muito interessante também, porque você pode banir essa carta do teu cemitério e pagar metade da vida e escolher o Normal Trap no teu cemitério, exceto a própria rollback, certo? Então ela tá no cemitério, pago metade da vida e dou alvo, bano ela, né? Pago metade da vida e dou alvo em outra trap que tá no meu cemitério. Isso é bom porque eu não preciso banir a outra trap. Então a minha trap de Labyrinth continua por lá. E aí o efeito dessa trap se torna o mesmo efeito da trap quando ela é ativada. Observe como isso é maneiro, cara. Isso é bem forte. E aqui, observa que eu disse que o efeito bom dela é o do cemitério. E a sinergia com os móveis que descartam para fazer isso é muito clara, certo? Em jogadas de T0, eu posso dar efeito do móvel, descartar a rollback, por exemplo, setar alguma trapzinha. E se eu tenho um relógio antes, né, eu posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, combo de relógio, lustre e rollback. Eu dou o relógio da minha mão, dou o lustre descartando a rollback, e seto um Big Welcome do meu deck, por exemplo. Nisso, eu dou o efeito do relógio, ele se invoca para o campo. Ativo o Big Welcome e posso invocar agora um Labyrinth do meu deck e voltar o relógio do campo para minha mão. Aí eu posso invocar, por exemplo, a Lovely. Nisso a Lovely vai trigar, matar uma carta do cara e o lustre vai trigar e voltar para minha mão. É um exemplo bem bobo e bem idiota. E nisso,
eu vou ter o rollback no cemitério com o Big Welcome, que eu posso banir o rollback, dar alvo no Big Welcome, pagar metade da vida e copiar o efeito dela. Mas observa que não é exatamente copiar e usar o efeito da carta. O efeito da rollback vai se tornar o efeito da outra carta quando eu ativo ela. Então, apesar das traps Labyrinth só poderem ser usadas uma vez por turno, o Big Welcome diz que você pode somente usar cada efeito da Welcome Labyrinth uma vez por turno. O Big Welcome diz a mesma coisa. Então, se eu ativo um Big Welcome e tomo Solemn Judgment, ou Red Reboot, ou whatever, qualquer carta que negue a ativação, eu não posso ativar a outra, porque eu posso somente usar o efeito uma vez por turno. Mas essa carta aqui, ela copia o efeito, o efeito dela se torna o efeito da outra trap quando ela é ativada. Então, mesmo que essas cartas possam ser usadas somente uma vez por turno, eu posso, através da rollback, copiar o efeito dela, tá ligado? E aí eu tenho uma nova camada de jogada. Eu vou sair dessa tela pra poder mostrar isso pra vocês, ao invés de eu ficar falando, né? Deixa eu dar um exemplo bem idiota, que eu não quero muito chegar em algum lugar, tá? Com a Ariana é bem boa da gente fazer isso, né? Ela dá uma camada a mais pra gente. Mas eu vou voltar tudo pro deck pra poder mostrar só com os móveis, que eu acho que é legal. Móveis e rollback. E aí você acaba continuando, né? Coisa que o deck já faz, mas você fica propondo jogada. Vamos pegar aqui o Fogareiro. Vou pegar a rollback. Qual foi a outra carta que eu falei? Fogareiro, rollback e reloginho. Beleza. Vamos pegar como exemplo isso aqui, ó. Aí vamos começar o turno. Vou dar o efeito aqui do relógio, descarto. E vou dar agora o efeito do lustre, descarto junto com a trap. Vamos setar um big do deck. Setei o big, beleza. Nisso eu trigo o reloginho, ele volta pro campo, em defesa. Por exemplo, ativo o big e vou poder invocar agora um Labyrinth do meu deck. Assim, eu não tô parando pra pensar direito na jogada, é uma coisa bem burra que eu, um idiota qualquer, consigo fazer, tá? Você fatalmente vai conseguir fazer melhor se você joga com deck. E volto o reloginho pra minha mão, beleza. O monstro saiu do campo por efeito de um normal trap. Logo, eu trigo o efeito aqui da Lovely pra estourar uma carta na mão do oponente e trigo o efeito do Fogareiro e o Fogareiro pode se invocar, beleza? Ok, fiz alguma coisa aqui. Agora, eu vou poder dar o efeito aqui dessa carta, vou banir ela do cemitério, pagar metade da minha vida e eu posso usar o efeito do Big, certo? E aí agora eu posso, de novo, invocar outro bicho do meu deck. E aí escolhe o que diabo é que você quer, né? Pode ser uma Ariana, por exemplo. E vou copiar o efeito voltando a carta aqui pra minha mão. Vou dar o efeito da Ariana. Vou poder adicionar alguém do deck pra minha mão. Pode ser uma Lady ou pode ser um Welcome, depende muito, né? Cadê o Welcome comum? Beleza, vou setar, vou setar essa carta e vou dar o efeito da Lovely para setar de volta o Big, por exemplo. Enfim, bem simples, bem tranquilo. Depois eu vou ter a Lady, vou ter acesso à Lady, vou ter acesso a outra trap, porque quando eu ativar isso aqui e invocar a Lady do deck, por exemplo, no turno do oponente, claro, né? Já que eu ativei essa carta agora. Eu acho que eu nem ativei a trap que eu citei isso, não ativei sim, né? Quando eu for ativar aqui de novo, eu vou dar chain da menina aqui. Vou setar um vírus, por exemplo. Você pode resolver invocar outra Lady. Invoca essa Lady pra... pega essa Lady pra mão e foda-se. Welcome no cemitério volta, dou o efeito do relógio, ativo o vírus. Tributo alguém, a Lovely vai matar a carta da mão do oponente. Enfim, eu nem parei pra pensar muito. A Ariana vai comprar cartas. E aí você consegue fazer um volume de jogada que nem parece o volume de um deck de trap. E o que eu acho interessante é que esse deck de Labyrinth, desse jeito aqui, ele não é um deck de trap. Ele não é um deck... Ele é um deck de controle, tá ligado? Ele é um deck de trap, mas ele é a essência do que é um deck de combo. Pensa comigo, se você vai... Porque convencionou-se no Yu-Gi-Oh! Em que um deck de combo é aquele deck que faz múltiplas camadas de jogadas no quesito de colocar monstros no campo, invocar monstros do extra deck e fazer, teoricamente, uma mesa impeditiva com monstros, né? Eu dou normal summon de uma Nádio e com uma carta eu fiz a jogada inteira de Barone, de Spatter, Reframe, Apollousa, combo. Mas isso é começado com uma carta, né? Isso é startado com uma carta. Que combo você conhece que é feito com apenas o item? Pensa que você vai na porra do BK, do Burger King, do McDonald's, qualquer lugar que você vai lá. Você vai pedir, você vai comprar um hambúrguer, um item. Mas tem lá o combo pra você comprar. Pede o combo e aí o cara te traz um hambúrguer. Você fala, que porra é essa? Que combo é esse que tem só um item? Ah não, cara, mas o nosso combo é diferente, ele é feito com um item só. Aí dentro tem carne pra caralho, você não tá ligado.
faz sentido, né? Quando eu vou comprar a porra de um combo, eu tenho que vir o hambúrguer e outros itens, o refri, a batata, isso é um combo, é uma combinação de coisas. No Yu-Gi-Oh! Ficou um pouco perdido esse conceito, mas combo vem de combinação, até onde eu imagino. E o Labyrinth é um deck disso. No final das contas, é difícil eu te mostrar uma jogada específica, porque depende muito de várias coisas. Tem várias rotas que você pode seguir, várias jogadas diferentes a depender da mão que você tem. Dependendo da jogada, você vai conseguir setar uma trap do deck, invocar a Ariana, que vai pegar essa carta, e aí você comprou uma trap normal, tipo um vírus ou um punishment, interagiu isso no T0 teu, que é na verdade o T0 do oponente, nem é teu turno ainda, o oponente tá indo primeiro, e aí de repente rola a chance de você setar uma trap com uma combinação inteira de cartas na tua mão, tá ligado? As 5 cartas são importantes, e com essas 5 cartas eu consigo fazer um setup, de pegar a móvel pra mão, de invocar Lady, setar trap, o relógio deixa eu ativar no mesmo turno, ou a Arias deixa eu ativar a minha mão, e aí eu ativei um de barra e tô jogando contra um deck de Synchro, contra um Prelude, tá ligado? Acontece. E o deck é pra isso. E é um deck de combo, porque precisa disso, das combinações. Por isso que é interessante pra esse deck, penso eu, maximizar esses móveis pra você conseguir fazer isso com mais facilidade. Se eu já tenho a Lady na minha mão, eu posso dar o efeito de algum desses móveis, invocar a Lady, e quando a trap setar, eu já vou estar com a Lady lá, tá ligado? E de repente rola uma Arias, e aí eu posso setar uma da carta da minha mão, que eu já vou poder ativar agora, e bloquear o turno do cara, e tudo isso volta pra minha mão, e é isso. Isso é combo, tá ligado? Só que é um combo que eu interajo com normal traps. E tendo recurso, isso é muito foda. Eu gostei bastante desses suportes aqui. Claro que eu não gosto do vírus, mas o deck de Labyrinth é um deck bem dinâmico, interessante. Lá no meu canal principal eu tô postando jogos do Regional do Rio. Se você não acompanha, dá uma olhada lá, que eu tô postando jogos do Regional do Rio. E spoiler, foi o Labyrinth que ganhou, né? Então acompanha lá os jogos do cara de Labyrinth, que é bem interessante. Ele roda legal o deck. Isso aqui ajuda a rodar ainda melhor, porque essa trap te dá agora mais camada de summons, mais monstros para colocar no campo, porque você copia o efeito das tuas normal traps, tá? Isso aqui foi uma questão, um apunhado geral, e como eu disse, é complexo de mostrar uma jogada, um combo em específico. Então, para evitar de eu ter que jogar aqui, eu vou pegar o canal do Lithium, onde ele fez um vídeo, né, há 2 meses atrás, jogando com deck. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar o jogo na velocidade 1,25, por exemplo. Ele começou dando o efeito do lustre e descartou a rollback. No caso, ele usa o Take Crusader, que é uma técnica interessante, que quando ele vai pro cemitério e você descarta ele dá alvo em um monstro do oponente e coloca face down. Você pode usar. Eu optei na minha decklist de exemplo colocar outras cartas, mas enfim. Então, faz isso, seta o Welcome, beleza? Nesse exemplo aqui, ele só setou o Punishment e a gente não viu o jogo andando, mas vamos lá. O cara comprou uma carta lá em cima, Special Fenrir, ativa o Welcome, invocou a Lady do deck, ativa o Punishment, foi o que ele comprou, dá alvo no Fenrir, tag da Lady, setou o vírus do deck. Tá, essa jogada aqui não foi boa não. Eu acho que o outro jogo é o que ele mostra melhor. Enfim, aqui é interessante, ó, porque ele ativou o Welcome agora, invocou a Lady e a rollback pagou metade da vida, se baniu e deu alvo no Welcome pra poder invocar outro bicho do deck. Aí você invoca a Ariana vai dar efeito e pega uma carta. Eu resolvi 2 Welcome nesse turno. Como a Lady setou o vírus e a Ariana pegou o relógio, porque a rollback copiou o efeito da Welcome, agora eu posso dar o efeito do relógio e ativar o vírus, tributando a Lady pra comer as spells da mão do oponente, por exemplo. Então aqui você já deu um giro melhor. O rollback foi mais impactante do que o uso da Arias, por exemplo. Mas se a gente passar e for ver um outro jogo aqui, vai ficar melhor da gente ver, ó. Esse jogo aqui é muito foda. Observe essa mão. É um cara de Sword Soul jogando. Normal Summon Moi. A mão do cara é lustre, de barrier, relógio, Arias e rollback. Beleza? Então, o cara vai começar o turno dele aqui, ó. Criou um token com o Sword Soul. Relógio, posso ativar uma trap nesse turno, que ela foi setada desde que eu controle o Labyrinth. Próximo efeito, efeito do lustre, descartando o rollback, que é o que eu quero. Agora eu posso setar uma spell trap lá dentro do deck. Ele seta o Welcome comum, não o Big, tá? Welcome. Beleza. Deu o efeito do relógio, né? Porque o bicho se descartou. O relógio se invocou. Ativou o Welcome para poder invocar agora um bicho do deck. Invocou a Lady. Aqui já tem a Arias de barra na mão. Sozinho já seria suficiente para segurar. Mas enfim, ele tá fazendo um rolê. Rollback copia o efeito do Welcome e invoca outro bicho. Invoca a Ariana. A Ariana vai dar efeito e vai buscar um fogareiro. Deu efeito da Arias, descartou. Ativou o de barra e o de barra ativa. E dá Chain da Lady para setar um Punishment, por exemplo. Beleza, tipo assim. Só a Arias e o de barre já faz a parada. O ponto é, daria pra fazer isso, teoricamente, alinhando outras coisas, desde que eu compre a normal trap. Ou desde que eu setupe esses móveis pra que eu possa fazer a Lady setar a trap que eu quero, por exemplo. E aí, com isso, é mais seguro de fazer a Lady setando a trap
e dá o relógio para eu ativar a trap setada. Isso acaba precisando que antes eu tenha ativado o traps, certo? Então fica muito em cima do relógio esse efeito. Então ao invés de eu fazer o turno onde a Lady vai ativar a carta porque o relógio setou, eu posso, por exemplo, começar a ativar a trap, que vai invocar o Labyrinth do deck com a Arias. E isso pode fazer até que você use mais áreas no deck. Eu não sei qual é o melhor ainda, tá? É só um exemplo que eu tô te dando. Isso aqui pulou o turno do cara e nem é o turno do Labyrinth ainda, tá ligado? Enfim, isso aqui é uma coisa mais fantasiosa só pra te mostrar as possibilidades. Só quero te mostrar as possibilidades e falar um pouco desse deck. Eu gostei, achei legal, gosto do Labyrinth, tá? Com exceção dos vírus, mas isso aqui dá uma dinamizada boa. Muito mais a rollback do que a Arias, que é uma carta Labyrinth, mas a Arias ajuda também e eu acho que é uma carta usável. Talvez não seja na parte prática, mas é uma possibilidade, certo? Obviamente, tem várias coisas diferentes que você pode usar. Pela reincidência de relógios e de fogareiro voltando do cemitério, vale a pena, às vezes, dependendo da tua deck build, usar o Charvara, o Yama no deck, porque você faz Yama, o Yama vai dar efeito e vai pegar o Charvara, você vai dar o Charvara, matar uma das suas traps e invocar ele, e juntar o Charvara com a Yama no campo para fazer o Rage. O Charvara vai dar efeito e vai setar Escape dos Unchained. E nisso você fica com Rage no campo, Escape no cemitério, plus o que você já fez de Labyrinth. Isso é uma jogada que parece fraca, mas no Labyrinth é algo que você vai fazer mid-game. Então mid-game, além das jogadas de Labyrinth que você já tem, que você já suou para segurar o jogo, você faz essa jogada a mais através de engine com monstro sobrando, tá ligado? E nisso o Escape vai matar uma carta tua, que é um Rage, junto com uma carta do oponente, geralmente um monstro, que é o que você quer. O monstro saiu do campo por efeito de normal trap, volta tudo. Fogareiro, relógio, lustre, a Yama dá efeito, invoca o Rage de volta e o Rage chupa um bicho do cara pra fazer o Anguish, tá ligado? É uma jogada diferente do que o Unchained faz, mas é uma engine de Unchained usada no deck de Labyrinth, que é uma oportunidade que você pode usar também, tá ligado? Pra ajudar a capitalizar melhor o jogo. Enfim, tem várias abordagens diferentes. Eu acho bem dinâmico, bem legal, bem interessante. E essas cartas ajudam a colocar ainda mais o Labyrinth no mapa do jogo. Não sei se vai continuar sendo um dos melhores decks, mas com certeza é algo legal. Mas tá aí, meus amigos. É o deck de trap mais combo da história, onde você de fato precisa de combinações de cartas e precisa saber jogar com o deck, tá? O deck é complexo, ele não é simples não. É complicado pra você conseguir tirar o valor, né? Você precisa suar pra poder ganhar. E é basicamente isso. Quer dizer, exceto quando você compra o vírus. Bane o vírus, Konami, pelo amor de Deus. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais.